Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem curto, bem rápido, eu vou ser bem direto. Eu vou falar sobre esse início da colonização portuguesa aqui no Brasil, focando no ciclo do açúcar, né, na famosa produção do açúcar, que foi aí a base econômica nesse início de colonização. Tudo bem? Então, primeiro de tudo, né, a gente tem que pensar quando e como e o porquê que Portugal decidiu iniciar de fato o processo de colonização no Brasil. A gente fala que existe um pequeno período de 30 anos, aproximadamente, de 1500 até 1530, que chamamos de período pré-colonial, que leva esse nome porque durante esses 30 primeiros anos, desde a chegada de Cabral até 1530 mais ou menos, Portugal não teve um interesse tão grande em colonizar o Brasil de fato. Como assim, né? Eles só vinham até aqui, até o litoral do Brasil, né? Pegavam o pau-brasil e levavam essa madeira para a Europa de volta, né? Não ficavam aqui, não moravam aqui, não queriam colonizar de fato nesses 30 primeiros anos, porque eles estavam mais preocupados com as famosas especiarias lá nas Índias, que estava trazendo um bom lucro, inclusive para a coroa portuguesa. Só que a partir de 1530, os portugueses decidem que é preciso colonizar esses novos territórios, né? Esse novo território encontrado. Afinal, algumas nações, principalmente a França, não aceitavam o Tratado de Tordesilhas e estavam querendo saquear. Na verdade, saqueavam o litoral brasileiro, pegavam pau-brasil, levavam para a Europa também, tentavam invadir o território. Então, o que aconteceu? Portugal percebeu que se não colonizasse de fato essas novas terras, muito provavelmente poderia perder essas novas terras para alguma outra nação, europeia no caso, né? Então, a partir de 1530, sai de Lisboa a primeira expedição colonizadora para o Brasil, comandada por Martim Afonso de Souza. Vale lembrar que Portugal também estava com a esperança de encontrar metais preciosos no Brasil. Afinal, a Espanha, nesse mesmo momento, estava encontrando as famosas jazidas de prata ali nos seus territórios da América, né? Principalmente a região do México, da Bolívia, ali toda aquela região andina, né, do Peru, onde encontraram várias jazidas de prata. Então, isso Portugal decide colonizar. Martim Afonso de Souza sai com sua expedição em 1530 de Portugal e vem para o Brasil. Tá, mas agora que eles estão decidindo colonizar, você não pode simplesmente vir para uma terra nova sem nenhuma base econômica, né? Afinal, não tinha se encontrado ainda ouro nem prata aqui nessas novas terras chamadas de Brasil. Então, era preciso buscar alguma coisa para esses colonos, né, viverem, sobreviverem aqui. E vale lembrar que a coroa queria lucro. Então o que eles pensam? Eles pensam na cana-de-açúcar. Mas por que a cana-de-açúcar? São vários os motivos, né? Primeiro que o açúcar em si, ele era um artigo de luxo na Europa. Então, era considerado uma especiaria. Ou seja, tinha um valor muito alto no mercado europeu. Ou seja, traria muitos lucros. Afinal, só aquelas famílias ricas, né, as famílias mais poderosas que teriam a condição de consumir o açúcar naquele momento. Então era algo muito raro, algo tão popular hoje, naquele momento era raro. Tá? A Europa já tinha entrado em contato com o açúcar, principalmente no período das cruzadas, mas desde antes, através dos árabes. Já tinha, desde o século VIII, através dos árabes, a Europa tinha entrado em contato com o açúcar, mas ainda era algo muito raro, né? Os italianos comercializavam, mas ainda em pouca quantidade. Então, aqui você tinha tudo. Você tinha terras de sobra para plantar a cana-de-açúcar. Você tinha um clima favorável, né? Um clima tropical úmido ali do litoral brasileiro, né? Quente e chuvoso. Você tinha na região de Pernambuco e do Recôncavo Baiano o famoso solo de Massapê, um solo extremamente fértil e adequado para a plantação da cana-de-açúcar. Então você tinha tudo isso. Fora a proximidade, né, do litoral ali de Pernambuco, da Bahia com Lisboa, você tinha também, e isso é muito importante, a própria experiência prévia dos portugueses. Os portugueses já plantavam a cana-de-açúcar nas ilhas ali do Atlântico, ou seja, tinham a experiência, sabiam como fazer, então eles decidem pelo açúcar nesse início, né? Tanto é que Martim Afonso de Souza já traz mudas da cana-de-açúcar com ele.
e funda, né, a sua primeira vila na região de São Vicente, ali próximo a Santos. Inclusive a capitania de São Vicente vai ser doada aí pela coroa para o Martim Afonso de Souza, e é na região de São Vicente que ele constrói o primeiro engenho de açúcar que o Brasil teve, né? Que foi conhecido na época como engenho do governador. Tá? Lembrando que nesse início de colonização, a coroa portuguesa ela decide terceirizar essa colonização, né? Ela não queria gastar, ela queria ter todo o lucro, a coroa portuguesa, mas ela queria ter o mínimo de gasto possível. Então ela divide o território brasileiro, né, na verdade que pertencia a Portugal através do Tratado de Tordesilhas, ou seja, mais a porção litorânea, divide em várias faixas, né, 15 faixas, que ficaram conhecidas como capitanias hereditárias. As capitanias então eram faixas de terras. E no caso a capitania de São Vicente nesse início ficou aí sob o comando do Martim Afonso de Souza. Lembrando que a coroa portuguesa ela não tinha gasto nenhum praticamente com essas capitanias hereditárias. O capitão donatário, né, o cara que ia mandar naquela capitania, é que tinha que arcar com todos os gastos, né, inclusive com a sua própria viagem. Para as pessoas que ele ia levar, tinha que fundar vilas. Então ele tinha uma série de exigências. Tanto é que não deu nada certo das capitanias hereditárias, só São Vicente e Pernambuco que prosperaram. As outras ficaram ou muito isoladas, foram atacadas por indígenas e não deu nada certo. Mas a partir de então, vários engenhos vão surgindo no Brasil, né? E essa produção açucareira ela vai se basear no latifúndio, que eram grandes propriedades de terra. Ou seja, você não vai produzir um pouquinho, você não vai plantar um pouquinho de cana-de-açúcar, você vai plantar cana-de-açúcar em larga escala. Por isso você precisa de muitas terras. Então, o latifúndio. A mão de obra escrava, né? Eles vão utilizar no início a mão de obra escrava indígena e logo depois já começa a vir a mão de obra africana, né? Escrava, né? Trazida da África. Lembrando que os indígenas também vão trabalhar ali ao lado dos africanos até o século XVII, eles serão escravizados também. Então você vai ter a mão de obra escrava, que vai ser a base, né? Tudo, você não consegue pensar o Brasil colônia sem pensar na escravidão. O latifúndio, que eram grandes propriedades de terra, a monocultura, né? Porque eles vão escolher uma cultura apenas, no caso a cana-de-açúcar, para plantar em larga escala. Então o grande foco das plantações vai ser a cana-de-açúcar e voltada sempre para o mercado externo. Toda a produção do açúcar aqui, todo o açúcar plantado, toda a cana-de-açúcar não vai ter destino ao mercado interno. Todo esse açúcar produzido no Brasil vai ser destinado ao mercado externo, ao mercado europeu, para ser vendido lá na Europa. Inclusive quem produziu açúcar era aqui, né, os engenhos de açúcar, mas quem ensacava esse açúcar, quem refinava e revendia para a Europa era a Holanda, grande parceiro comercial de Portugal. Bom, gente, fui bem direto ao assunto, como eu disse. O vídeo de hoje era apenas isso, importantíssimo para o vestibular. Apesar de ter sido um vídeo curto, muita coisa do que eu falei pode ser cobrada e já foi muito cobrada nos vestibulares. Então fiquem atentos, qualquer dúvida é só me procurar. Não deixe de curtir o vídeo que me ajuda muito, né? Compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Muito obrigado, um forte abraço.